Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos Santa Inês, Virgem Mártir, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só ao sacerdote é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós uma realidade bem concreta. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Jesus está passando por esses campos de trigo. E o que acontece? Diz o Evangelho, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Os discípulos de Jesus arrancam espigas enquanto caminhavam. Arrancar espigas em dia de sábado era visto como trabalho. Por isso o Evangelho enfatiza bem: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. O problema aqui, amados e amadas de Deus, é o ser sábado. Certas coisas para o judeu era visto como trabalho. Arrancar espigas em dia de sábado era visto como trabalhar. O judeu vivia o sábado com certo legalismo, por isso tantas coisas não se fazia em dia de sábado. E os fariseus então disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Amados e amadas de Deus, no fundo os fariseus estão dizendo: "Por que os teus discípulos trabalham em dia de sábado? Por que arrancam espigas em dia de sábado? Por que fazem aquilo que a interpretação da lei não permite fazer em dia de sábado?" E qual é a resposta que Jesus dá? Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só ao sacerdote é permitido comer esses pães." Amados e amadas de Deus, Jesus remete a um gesto que Davi tinha feito no Antigo Testamento. Jesus remete a este fato como Davi e seus companheiros, quando passaram necessidade e tiveram fome, Davi e seus companheiros entraram na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, e comeram os pães oferecidos a Deus. Davi comeu e deu também aos seus companheiros. E Jesus objeta, mostra, no entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra aqui o que? As necessidades humanas, a fome, está acima dos preceitos da lei e aqui da interpretação da lei. Jesus vai contra esse legalismo que o judaísmo do seu tempo vivia com relação ao sábado. O legalismo é sempre uma coisa negativa, porque é colocar sempre a lei em primeiro lugar.
O legalismo implica sempre não perceber o espírito da lei. O legalismo implica sempre não perceber o que é mais importante naquele momento. Você absolutiza a lei, e absolutizando a lei, mata o ser humano. Absolutizando a lei, perde a liberdade. Absolutizando a lei, não é capaz de ter uma visão maior naquele momento sobre aquela realidade. Jesus conclui e acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, amados e amadas de Deus, o ser humano está acima do sábado. O ser humano não pode ser escravo do sábado. O ser humano está acima do sábado. Mesmo aquilo que era mais sagrado, que é o sábado, Jesus mostra que o ser humano está acima. O sábado tem um sentido na vida do judeu. Tinha um sentido na vida do judeu. Tinha o sentido daquele dia em que se voltava para Deus, daquele dia em que a existência se volta para o Senhor e afirma o primado do Senhor. Agora, quando você absolutiza o tempo no sentido de que a lei, os preceitos da lei sobre aquele tempo, nesse sentido, sobre o sábado, são colocados em primeiro lugar, você mata o espírito do próprio sábado. E Jesus conclui, então, dizendo: portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, está na história alguém que está acima do sábado. Está na história alguém que é Senhor do sábado, o Filho do Homem. Amados e amadas de Deus, que encontro com essa palavra de Deus, com esse texto do Evangelho, nos ajude a vencermos o legalismo na nossa vida, nos ajude a percebermos o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro sentido do guardar para nós cristãos o domingo, que esse texto nos ajude verdadeiramente a percebermos o verdadeiro sentido do tempo na nossa vida e nos ajude a afirmarmos com verdade, com retidão e que com verdade o verdadeiro sentido do dia do Senhor na nossa vida. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.